Beleza, galera? Hoje é dia 22 de abril de 2020 e hoje de manhã eu assisti um vídeo no canal do amigo meu, Rafael, do canal Brasil e Política, cujo link vai estar aí na descrição, e me chamou a atenção o finalzinho do vídeo, onde falou a respeito do movimento contra produtos chineses. O que acontece? Logo em breve, essa quarentena vai acabar, se Deus quiser. E o que é importante que nós saibamos? A gente tem que saber a intenção do Partido Comunista Chinês. Ele não é trouxa. Ele sabe que o mundo inteiro quebrou, inclusive o Brasil. Quebrou no modo de dizer, né? Vai se lascar aí nesse período aí, porque a economia ficou esse tempo todo parado, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Acontece o seguinte, há uma suspeita, inclusive eu faço parte dessa tese aí, eu acredito que esse vírus chinês ele foi lançado no mundo propositalmente. Se não foi propositalmente, eles pecaram na omissão. Mas alguma coisa bem estranha tem. Alguns países já estão investigando e dizendo que o vírus vazou de um laboratório chinês. É muito esquisito que tenha sido natural, que apareceu espontaneamente esse vírus aí. E qual que é a intenção da China? Todo mundo sabe, o ditador chinês já falou diversas vezes, que a intenção deles é ser protagonistas do mundo. O que isso quer dizer? Que o mundo inteiro se torne chinês e que o mundo inteiro se torne comunista e o Partido Comunista Chinês controle tudo. E qual que é o problema disso? Isso não é teoria da conspiração, isso é real, eles já falaram sobre isso e tomam ações nesse sentido. E a melhor maneira de colocar um freio na intenção da China é atacar a sua economia. O que acontece? A China é parceira comercial praticamente do mundo inteiro. E é muito fácil as pessoas quererem fazer negócios com a China, porque o preço é competitivo. E qual que é o motivo disso? Simples. Se você vive num país em que há uma legislação trabalhista, onde você só pode, por exemplo, trabalhar 40 horas semanais e você tem um salário mínimo estipulado, é difícil você concorrer com um país que não tem estipulação de horário e que você não tem o salário mínimo para você ser cumprido. Um país em que você tem campo de concentração, onde você coloca lá as pessoas, independente de processo judicial, e coloca em campos de trabalho forçado. Aí fica muito difícil você concorrer com uma pessoa dessa, uma pessoa que trabalha por um prato de comida ou algo do gênero. Então qual que é a intenção? É que nós possamos parar de comprar produtos chineses na medida do possível. Porque esse dinheiro, quando você compra produto chinês, ele não vai para a mão do pobrezinho lá que fez esse produto. Ele vai para a mão do Partido Comunista Chinês. E com isso ele usa para continuar alimentando a sua máquina de repressão ditatorial. Não tem jeito, essa é a realidade. E eu vou mostrar alguns fatos aqui para que você reflita a respeito disso. E vou aproveitar para deixar uma frase que é muito comum no meio militar, que diz o seguinte: o sofrimento coletivo gera união. Nós temos que aproveitar esse momento de sofrimento coletivo em que nós estamos passando e provavelmente vamos continuar passando, mesmo após a quarentena, para que nós reflitamos a respeito disso, que possamos nos unir e que possamos dar esse golpe na economia chinesa. Vamos aqui a alguns dados. Reportagem publicada no dia 12 de abril de 2018. Pena de morte. China executa mais que resto do mundo. Relatório anual da Anistia Internacional aponta que o país executou mais condenados do que todos os outros somados. Então a China executa muitos condenados. Mas só que é interessante a gente observar que esses condenados podem ser também condenados por crimes contra o Partido Comunista Chinês. Aqui não são condenados porque roubaram, furtaram, estupraram. Pode ter também. Mas só que também vai ter condenados que falaram mal do Partido Comunista, vai ter perseguidos políticos e etc. Outra reportagem interessante, publicada no dia 25 de novembro do ano passado. Documentos revelam um sistema de controle em campos de detenção de uigures na China. Aqui demonstra que até hoje, desde a década de 50, continua havendo e a todo vapor os campos de trabalho forçado, onde você tem trabalho escravo sendo patrocinado pelo governo. Outra reportagem falando que China e os campos de reeducação pelo trabalho. Aqui é onde eles colocam também os seus dissidentes políticos ou as pessoas contrárias ao movimento comunista, onde as pessoas sofrerão uma lavagem cerebral para que elas se tornem os famosos idiotas úteis, defensores assíduos do Partido Comunista Chinês. Mais uma reportagem que é importante que nós reflitamos, que é para você ver que a China não é tão inocente assim e já há diversas denúncias de que o vírus saiu de laboratório chinês, ou seja, foi produzido.
Tá aqui o Nobel de Medicina, diz que coronavírus saiu de laboratório. Virologista francês descobriu o vírus da AIDS. Reportagem do dia 17 de abril agora de 2020. Estados Unidos investigam se coronavírus saiu de laboratório em Wuhan. Então aqui nós temos os Estados Unidos encabeçando, mas nós já tivemos outros países como a Austrália, o presidente francês e outros que já demonstraram que estão suspeitando que o vírus saiu de um laboratório chinês. Jornalista chinês que cobria a crise do coronavírus em Wuhan está desaparecido. Notícia do dia 17 de fevereiro, do dia 12 de fevereiro de 2020. Para você ver que lá foi contra a mentalidade ou o pensamento do Partido Comunista, vai sumir. E aí tem pessoas que falam que o comunismo na China deu certo. E eu só tenho que concordar com essas pessoas. Deu certo sim. Por quê? Uma pequena elite que se dá muito bem, o povo totalmente controlado e a grande massa da população se dando mal. Vejam essa reportagem do dia 14 de janeiro desse ano. Pobreza na China. Morre jovem que se alimentou só de arroz e pimenta por 5 anos. Aqui eu acho que todo mundo já deve ter acompanhado essa reportagem aí. Explodiu na época, para você ver o nível de pobreza para o povo comum na China. Outra reportagem de sumiço. Médica que denunciou o surto de coronavírus em Wuhan, na China, está desaparecida. A IFEM foi ordenada a não falar sobre isso nem ao marido e a informar aos funcionários que não tinham permissão para divulgar. E por último, a reportagem que saiu hoje. Diário sobre confinamento em Wuhan provoca a ira dos nacionalistas chineses. Pode trocar esse nacionalistas por comunistas chineses. A autora que escreveu um diário e agora está para divulgar, mas só que está sendo atacada pelo Partido Comunista Chinês e afins. Aqui foram só algumas reportagens para que você abra sua mente para perceber que a China não é boazinha nessa história. No mínimo, se eles não produziram esse vírus e lançaram dolosamente, no mínimo eles se omitiram e deixou o vírus rolar. Só que essa segunda hipótese eu acho bem mais complicada, porque eu acredito que eles tinham conhecimento sim do vírus, eu acredito até que eles criaram esse vírus, mas pode ser sim que ele vazou na hora errada e eles tentaram abafar. Mas de todo caso, o Partido Comunista Chinês é o culpado disso tudo. E deixar bem claro aqui que eu não estou acusando o povo chinês, estou acusando o Partido Comunista Chinês, que é quem domina todo o povo. Lembre-se que a China passou por 2 revoluções na década de 50. Ela teve a Revolução Comunista física mesmo, pessoal fuzilado, nego morto para todo lado, e também teve a Revolução que era a Revolução Cultural. E aí você tem todo aquele trabalho na mentalidade das pessoas, as pessoas sem acesso a livros estrangeiros, sem acesso à televisão, à mídia e sem nada, só sendo consumido por propaganda e por conteúdo do Partido Comunista Chinês. E aí você tem um povo totalmente dopado e com fome. Pessoa dopada com fome, meu camarada, vai fazer o que o governo falar para fazer. E lembre-se que foi nessa época que o pessoal começou a comer tudo que você já viu aí nos vídeos aí, morcego, cachorro, gato. Por quê? Porque não tinha comida. Barata, rato. Não tem comida, vão comer o que tem. A exemplo da Venezuela, perto aqui de nós, que está passando mais ou menos pelo mesmo problema. Está no caminho ainda, né? Se o Maduro não cair, logo logo vai acontecer a mesma coisa que acontece na China lá hoje. E agora, para encerrar esse vídeo, eu coloco aí o videozinho do movimento que eu peguei lá do canal do Rafael, do Brasil e Política. E se você tiver interesse, acompanhe e divulgue esse movimento aí, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Um forte abraço e até a próxima. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil!